personagem dessa noite, e nós queremos estar abrindo 2 Samuel, capítulo 12, dos versículos 1 a 12. Segunda Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 12. E ali vai dizer: E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente, do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço e a tinha como filha. E, vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos, a Urias o Heteu feriste à espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Eu queria compartilhar um pouquinho no capítulo 11, né? Se a gente olha para trás, a gente vai entender melhor o texto de hoje. E o capítulo 11 ele vai descrever o adultério e o homicídio que Davi comete contra Urias o Heteu. E os heteus, eles eram um antigo povo da Palestina, né? Eles esteticamente não eram um povo de boa aparência. Pele amarela, feições assim meio mongólicas. Se você olha as estátuas do povo egípcio, você vai ver bem essa figura desses heteus, assim, nessa cor amarelada e essas feições mongólicas. Os olhos desses heteus eram escuros e eles tinham cabelo preto formado em rabichos, né? Então, só para vocês terem ideia de como era a figura estética deles, né? Eram pessoas fortes, ao contrário dos amorreus, que eram altos, de boa presença, loiros, de olhos azuis, bem o contrário, né? E a colônia desses heteus, ela se limitava a um pequeno distrito em Judá. Então, uma pequena região lá de Judá era onde os heteus habitavam. E o nome Urias, ele significa chama do Senhor ou o Senhor é luz. É um nome bem sugestivo, né? E ele era um dos homens valentes do rei Davi. O fato de ele ser chamado de heteu sugere que ele pode ter sido um mercenário estrangeiro. O que é um mercenário? É a mesma coisa hoje na guerra da Ucrânia. Os Estados Unidos têm pessoas que se voluntariam para lutar pelos ucranianos. Eles ganham pago por isso. Até brasileiros. Até brasileiros. Né? Eles ganham pago, eles não vão lá por amor à Ucrânia, eles vão lá guerrear pela Ucrânia, mas eles ganham pago por isso. Mas algumas leituras que eu tive acesso, eles sugerem que
Urias deve ter se tornado um adorador do Deus de Israel. Logo imediatamente um contraste, né, é estabelecido diante da gente. Se a gente olha, de um lado está Davi, o ungido do Senhor, o regente da terra na época. Do outro lado está Urias, um convertido, um homem que não havia nascido na fé de Israel, mas que voluntariamente escolheu isso para si mesmo. Então isso é o que algumas leituras sugerem. E no capítulo 11 a gente vai notar também que Davi usa da sua autoridade de rei para se aproveitar e tomar a esposa de Urias, Batseba, enquanto este está na guerra por Israel diante dos amonitas. Então, mente vazia, oficina do diabo, né, Cláudia? É isso aí. Então, como resultado desse pecado, Batseba se encontra grávida. E agora, o que é que eu faço? Você já se viu em situação semelhante? Eu sempre lembro do aparelho que eu quebrei na endoscopia. Ele caiu no chão. A ponta do aparelho. O coração do aparelho caiu da bancada e chicoteou no chão. Conserto, 23 mil reais. E agora? Falo para o meu chefe ou não falo para o meu chefe? Só eu vi, não tinha câmera na lavação. O que eu faço? Davi aqui a mesma coisa. O que eu faço agora? A mulher está grávida? O que é que eu vou fazer? E ele começa a maquinar. Eu não maquinei muita coisa. Eu fui para a sala de exame, fiquei calada, orando, Senhor Jesus, por favor, eu vou instalar esse aparelho na máquina de volta, na fonte de luz, que a luz acenda. Tchan, tchan, tchan. O doutor Antônio me olhou, Fräulein, a luz não está acendendo. Eu disse, sim, senhora. Preciso confessar que o aparelho, a ponta bateu no chão. Ai, 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 ai. E aqueles olhos azuis me olharam e ele disse, bom, acontece. Em outras palavras, que bom que o Senhor me perdoou, né? Mas aqui, ao contrário, Davi começa a maquinar o que ele pode fazer para ocultar esse seu pecado. E ele chama Urias da guerra. E diz, olha Urias, a guerra está tão intensa, descansa um pouco, vai para casa, come, dorme com a sua esposa, tenha um tempo de descanso com ela, relaxe. E Davi faz várias tentativas. E Urias diz, como posso? Como poderia, né? E nisso Urias ele é mais reto do que o próprio Davi. Ele simplesmente diz lá no capítulo 11, versículo 11, a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, Joabe era o comandante do exército, e os servos do meu senhor, o comandante, estão acampados no campo. Hei de eu entrar na minha casa para comer, beber e me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Ai, que decepção para Davi, né? O plano falhou. Assim, a morte de seu leal soldado é planejada. Bom, você não quer, vou ter que fazer alguma coisa, né? E talvez Davi não pudesse enfrentar a vergonha, né, de encarar Urias e dizer, olha, enquanto você esteve fora, eu deitei com sua mulher. Imagina como Urias se sentiria, né? Então, após saber que o seu soldado mais valente não foi para casa, não dormiu com sua esposa, o próprio Urias volta para o campo de batalha e leva em mãos uma carta de Davi para Joabe, o comandante, que dizia, coloquem ele na frente da batalha para que seja morto. O próprio Urias leva a sua sentença de morte em mãos. Pensa, ele podia ter aberto essa cartinha, né? Ter dado uma espiada com um bom curioso, mas ele não fez. Ele era tão leal a Davi, ao seu comandante Joabe, que ele entrega, fechada, bonitinha, né? Mas o pecado de Davi não ficaria impune. E é aí que entra agora o profeta Natan.
Então, assim como Davi era um homem segundo o coração de Deus, Natã significava presente de Deus. Então, o presente de Deus vai ao encontro do homem segundo o coração de Deus. E no primeiro episódio que a gente vê o homem segundo o coração de Deus, Natã, chegando a Davi, é quando Davi quer construir um templo. E Natã diz, olha, Deus te manda dizer que a tua herança, a tua dinastia vai construir esse templo. Você não pode. As tuas mãos estão manchadas de sangue. Mas a tua dinastia vai construir esse templo. Então Davi prepara todo esse material para a construção do templo. Passa-se o tempo, o próximo encontro de Natã com o rei Davi é agora, nesse episódio. Tá? Quando Natã, na verdade, agora tem que realizar uma cirurgia espiritual. Né? Você consegue imaginar? Confrontar Davi com os seus pecados. E quando eu penso num profeta, eu sempre acabo pensando no pastor. Que eu sempre penso que tem essa difícil tarefa, né? De muitas vezes chegar a nós e nos confrontar com o nosso pecado diante de Deus. E eu imagino o quão difícil essa tarefa seja. Quanta oração, quanta preparação isso demanda. Não é fácil. Então havia alguns meses que Davi vinha encobrindo esse seu pecado e o bebê estava prestes a nascer. E a tarefa que o Senhor havia dado a Natã não era fácil, mas Natã se prepara com muito cuidado diante de Deus. Ele não vai lá de qualquer forma despreparado. Não esqueça que foi Deus quem levantou Davi como rei. Foi também ele que livrou Davi de Saul. E ali eu fiquei pensando naquele graça de Deus, infinito amor. Graça que excede todo o meu mal, né? Graça. E a graça de Deus para com Davi não era algo que seria esgotado. Ele poderia ter chegado diante de Deus e podia ter pedido o que ele quisesse. Deus havia garantido a ele favor sobre favor. Olha, se não te bastassem a casa, os bens de teu senhor, as mulheres de teu senhor Saul, né? Tudo que ele tinha, bastava você pedir, eu teria te dado. Mas Davi não faz isso. Então, quando chega Natã, parece que Davi está muito tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Está recebendo a visita do profeta, tudo bem. Mas, será que estava tranquilo mesmo? Se a gente for avaliar o Salmo 32, versículo 3 e 4, descreve Davi e a condição dele nesse período. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Não sentimos nós muitas vezes assim? Quando falhamos diante de alguém, ficamos calados, aquilo fica só para nós. Mas aquilo pesa, né? Meses haviam se passado desse pecado de Davi, mas Davi não deu nenhum sinal. Nada. Ele ficou na dele, calado. Parece que a sua consciência açoitava ele constantemente, mas ele não toma posição com relação a isso. Então, ele não se volta para Deus enquanto Natã não foi enviado para falar a ele. Muitas vezes, o pastor Moacir me alertou de algumas coisas que até então estavam lá na minha vida. Mas quando ele veio e deu a chamada, opa, aqui eu falhei, aqui eu preciso voltar. Né? Então aqui você nota o bom pastor indo atrás da ovelha até que achou. Natã vai atrás de Davi até o encontrar. Às vezes a gente olha, refrigera a minha alma, né? A gente pode estar orando, Senhor, refrigera a minha alma. Mas, sabem, amados, a agonia da nossa alma não basta se não existir confissão. Se não existir um profundo arrependimento, só aquela agonia, eu estou agoniado, né? Não dá. E ali Natã está na frente do rei, e a sabedoria de Natã para mim é impressionante, né?
Eu intitulei essa parte como a parábola da ovelha. Natan usa a parábola da ovelha. Davi havia sido pastor de ovelhas, conhecia muito bem essa realidade, e Natan sabia que a sua mente seria cativada por isso. Meu pai sempre dizia: quer começar a conversa com alguém? Se você já conhece alguma coisa sobre ele, mas ainda não tem aquela intimidade, mas gostaria de ter, comece conversando com ele sobre coisas que ele gosta, ou coisas que ele experimentou. E eu sempre achava muito fascinante que o pai tinha facilidade com os jovens. Então, eu lembro com o Gabriel como era gostoso conversar sobre São Paulo, sobre isso, sobre aquilo, sobre aquele outro. Por quê? Porque ele sabia. O Gabriel viaja para São Paulo, vê isso, vê aquilo. Ele sabia como chegar. Ele havia sido professor. Ele sabia como cativar os seus alunos. Ele usava de misericórdia quando um vinha de garuva lá para Tupi e chegava atrasado todo dia 15 minutos e ninguém deixava ele entrar. Sempre ganhava falta na primeira aula. E o pai dizia para ele: entre por trás. Desliga a sua lambreta, empurre ela e entre por trás e está tudo bem. Por quê? Porque ele sabia que aquele jovem trabalhava o dia inteiro e não conseguia sair 15 minutos antes do seu trabalho. Mas tinha um futuro pela frente que iria alcançar. Então, aqui também, Natan usa desse artifício. Eu sei do que Davi gosta, eu sei da experiência que ele tem nessa área e eu vou chegar. Davi, como rei, ele era responsável por garantir que as famílias pobres tivessem acesso à justiça. Então, ele, como rei, era também o supremo juiz e a corte de apelo final. Lembra de Salomão, como rei? Quando aquelas duas mães chegaram com uma criança só, dizendo: olha, esse filho é meu, não, esse filho é meu. A maldosa disse: corte ele ao meio. Não, Salomão sugeriu: então vou cortar a criança ao meio, metade para cada um. A mãe verdadeira disse o quê? Por favor, não faça isso. Pode dar a criança para ela. Na sabedoria que Salomão tinha, ele sabia quem era a mãe verdadeira e entregou a criança. Então, o rei, ele era responsável, juiz e aquele que tinha que dar a resposta final. Então, o profeta, ele começa afirmando: olha, a cordeirinha, ela comia do bocado do homem pobre, ela bebia do copo dele, ela dormia nos seus braços, né? E ele enfatiza quão preciosa era essa cordeirinha para o seu Senhor. E isso talvez deveria ter lembrado Davi, né? Daquelas palavras de Urias lá atrás: como poderia eu me deitar com a minha mulher, sabendo que os soldados estão lá em guerra e assim por diante. Mas Davi até aí, nada. Ouvindo. Mas foi quando Natan falou que o homem rico roubou e matou a cordeirinha para fazer a refeição do visitante que Davi mostrou a primeira reação. E não foi a reação que Natan esperava. Pelo contrário, foi de raiva, de furor, né? Ele ficou furioso com aquele homem de grande maneira pela injustiça que ele havia cometido, a ponto de Davi declarar a morte desse homem pelo que ele fez. Digno de morte seriam quem? Segundo a lei. Semana passada o Eliseu leu as leis de Deus para nós. Seria digno de morte Davi e Batseba por terem cometido adultério. E a pena era a morte por apedrejamento. Essa era a lei. Então, roubar e matar aqui em Israel não era crime capital. O homem rico não seria executado por causa disso aqui, mas a fúria de Davi era tanta que ele exagerou, né? Não só no castigo, mas também no crime, né? Então, Davi conhecia a lei. E ele sabia que esse homem rico deveria, por ter roubado essa ovelha, devolver 4 no lugar. Era uma restituição pelo roubo. Mas a impressão que se dá quando se lê é que Davi, até agora a ficha não caiu e ele acha mesmo que esse episódio aconteceu no seu reinado. É como se Natan estivesse dizendo: olha, no teu reinado aconteceu isso e eu vim aqui te falar sobre isso.
Davi ainda não havia se dado conta que ele era o homem rico, Urias era o homem pobre, a cordeirinha era Batseba, e o viajante, ao qual o homem rico deu de comer, representa aqui a tentação e a lascívia, que visitaram Davi lá no terraço e se apoderaram dele. Mas o profeta percebe aqui que, apesar da ira de Davi, ele estava vulnerável para a espada do Espírito. E com um golpe só, Natan diz: tu és este homem. Você já discutiu com alguém que você perguntou assim: quem fez isso? Tu fez isso. Esse tu parece que atinge a gente assim como uma flechada, né? Ele é tão direto. Você fez isso, não soa tão, mas o tu, nossa, aquilo tem um impacto maior. E Natan prossegue na tarefa de, como um espelho, mostrar ao rei como na verdade ele era um homem desprezível. Natan explica a Davi o motivo dele ter roubado a cordeira de Urias. E ele diz: Davi, você se esqueceu da bondade do Senhor, que Ele deu tudo e teria dado muito mais se você tivesse pedido. Segundo, Davi, você desprezou, negligenciou o mandamento do Senhor. E desprezou a Deus com as suas atitudes, com os seus atos. Desprezar significa fazer pouco caso. Davi estava fazendo pouco caso de Deus e do seu mandamento. Mediante os seus atos, Davi estava declarando que Deus não era tão importante assim. Não era tão digno de amor, não era tão digno de consagração assim. Agiu como se tivesse o privilégio de pecar. Amados, nós não temos o privilégio de pecar. O pecado em nossa vida deve ser um acidente e não uma constância. E em terceiro, ele diz: Davi, você quebrou 4 dos 10 mandamentos. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não adulterarás, não matarás e não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Porque para Batseba, com certeza, ele não falou que ele enviou uma carta a Joabe, colocando ele na frente da batalha para ser morto. A notícia que Batseba recebe é que seu marido morreu em guerra, mas não que ele foi posto na frente da batalha para ser alvejado de fato. E, com certeza, Davi seria submetido à disciplina. E Natan continua o seu discurso que ele estava fazendo em nome de Deus e profere a sentença, né? Sentença a gente já leu. E é uma sentença pesada. O julgamento pronunciado por Natan seria 3 vezes pior sobre a família de Davi. O derramamento de sangue persistiria todos os dias de sua vida. Isso foram aproximadamente 25 anos. A própria família de Davi suscitaria o mal sobre ele. E as esposas de Davi seriam levadas por outros. A partir do momento que Natan revela que Davi é o homem, ele está em silêncio. Mas se nós incluirmos o versículo 23, uma vez com o pecado oculto denunciado, né? Ele reconhece que pecou e com genuína tristeza confessa seus pecados a Deus. O versículo 13 vai nos dizer então: disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. E disse Natan a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Então, Davi não morreria. Ele confessou o seu pecado a Deus. Mas isso não removeria o sofrimento que Davi teria que passar como resultado dos seus pecados. Ele não morreria como a lei mandava, apedrejado por adultério. Deus suspende essa pena, não tanto por causa do arrependimento de Davi, mas porque Deus tinha que vindicar a si mesmo a justiça publicamente diante de Israel e das nações. Deus teria que mostrar como ele era justo sobre tudo isso que Davi havia feito diante das pessoas. As pessoas iriam olhar para Davi e ver: Deus tem castigado ele por seu pecado. Isso significa, se o Hildo visse que eu estava sendo castigada por Deus,
ele pensaria 2 vezes antes de cometer o mesmo erro. Era isso que Deus estava dizendo. Para Deus, morrer aqui seria muito fácil. Seria só cumprir a lei. Mas Deus queria que o povo visse o sofrimento. Então, tem um cântico que diz que Deus não é um homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. E 3 vezes Deus usa aqui nesse texto a expressão: eis que suscitarei. Segundo, tomarei tuas mulheres. Terceiro, eu falei. Quem não conhece o texto na íntegra talvez se pergunte: será que Deus de fato cumpriu tudo o que ele falou? E sim, Deus cumpriu na íntegra o que ele falou, né? E ele começou com a morte da criança no versículo 14. O terrível castigo de Davi, que havia sido profetizado por Natã, aconteceu conforme Deus tinha dito que faria. Então, Davi sentiu isso logo cedo. Quando a criança de Batseba nasce, pouco tempo depois ela adoece muito, Davi entra no seu quarto, Davi luta, Davi jejua, Davi ora muito sinceramente a Deus. Talvez ele pensou: quem sabe Deus se compadeça de mim e deixe a criança viver. Mas Deus não se compadece dele. Deus cumpre a sua palavra. A criança morre. Deus manteve a sua sentença e Davi aceita esse acontecido e percebe que isso fazia parte do julgamento de Deus. Então, amados, Deus não se deixa escarnecer. Isso nos traz um grande alerta que também nós devemos cuidar. A morte da criança acontece. Se nós continuarmos a leitura, em 2 Samuel capítulo 13, a gente vai ver que uma das filhas de Davi, Tamar, foi estuprada por seu meio-irmão Aminon. Aminon, lá no capítulo 13, versículo 28, mata o seu irmão Absalão. Davi sofre a apropriação pública das suas concubinas por seu filho Absalão. Absalão é executado quando ele se rebela contra o seu pai Davi. Existe também a execução de Adonias. Então, a espada permaneceu sobre a casa e família de Davi. E há quem diga, há comentaristas que digam que nesse espaço aqui, Davi devolve a ovelha quadruplicada. Seu filho com Batseba morre, Aminon morre, Absalão morre e Adonias morre. Ele toma uma cordeira, Tamar, mas ele entrega 4. Interessante. Davi serve como exemplo do justo juízo de Deus contra um líder espiritual que pecara extremamente. O pecado de Davi foi perdoado e ele foi restaurado. E ali eu queria ler alguns versículos de Salmo 51 que enfatiza isso de forma muito linda. Como Davi reconhece o seu pecado, né? Davi confessa e suplica o perdão. Roga a Deus que ele renove um espírito. Então, esse salmo Davi escreve após o encontro que ele teve com Natã. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. Fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os meus ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados. Apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto.
não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me como espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. E assim ele continua. Que oração lindíssima. Oração que nós podemos fazer diante de Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. O que nós podemos aprender com essa palavra? Se nós abrirmos a porta, o pecado entra como convidado, mas logo se torna o Senhor da casa. Não permita. A Bíblia diz que o diabo anda em redor buscando a quem possa tragar. Não abra a porta para que ele não te traga. Seja o que for. Nas mínimas coisas. Aqui a gente está falando de adultério, de matar. Mas e a murmuração? E tantas outras. E o falar mal do meu próximo. Tantas outras coisas. Não abra a porta. Não permita que ele entre. Não pense que o pecado é algo banal, algo que Deus simplesmente perdoa e esquece. Deus perdoa sim. A Bíblia também diz que lança no profundo do mar. Mas as consequências ficam. Pega um travesseiro de pena e larga ele ao vento. Vai conseguir recolher tudo? Nunca mais. Às vezes a gente destrói uma amizade tão gostosa por alguma coisa impensada que a gente falou. O pecado é perdoado, mas as consequências perduram. Note também que Davi não usou de misericórdia para com o rico que tomou a ovelha do pobre. Às vezes nós somos assim também. A gente não usa de misericórdia com o próximo. A gente vê o cisco no olho dele e não vê a trave no nosso. A gente não sabe ser misericordioso. Existe perdão para nós quando pecamos. Precisamos derramar o nosso coração diante de Deus e buscar esse perdão. E aí você se sentirá perdoado, porque a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E quando você tiver que levar más notícias para alguém, ou quando você, agora até como pastor, mas também os mais velhos, ou seja lá quem for, precisar alertar alguém com relação a algum pecado, alguma coisa, ore por coragem, bom senso e tato. Eu aprendi a ficar quieta em muitas coisas, porque meu pai dizia que eu caía com a porta dentro de casa. Por que você cai com a porta dentro de casa? Eu te conheço, eu sei que o que você está falando não é exatamente da forma como você está falando. Mas quem não te conhece, né? Então, tenha tato, tenha maneira de falar. Pense bem no que você dirá, tempere suas palavras. E para finalizarmos, o versículo 20 vai dizer que lá quando Natan entrou no seu quarto, orou, jejuou, desejando que a criança sobrevivesse, né? O versículo 20 diz: então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor, adorou, então veio à sua casa, pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. Levantou-se da terra. Deus estava dando a ele uma nova chance de vida. Lavou-se. Deus estava purificando de todo o mal que ele havia cometido. Ungiu-se. Uma nova unção estaria agora sobre ele. Mudou de roupas, tirou aquelas velhas roupas do pecado e agora estava usando as novas roupas da justiça de Deus. Também nós precisamos tirar nossas velhas roupas do pecado. Entrou na casa do Senhor. Sim, de vestes novas, de vestes limpas. Há novidade de vida diante de Deus quando nós tiramos as nossas vestes de pecado. Ele adorou. Devemos viver não mais para nós mesmos, mas para Deus
que nos fez levantar da terra e nos lavou pelo seu sangue. Foi à casa e pediu pão. O pão da vida é Jesus quem dá aos homens. Deram-lhe pão e ele comeu. O nosso alimento é a palavra de Deus. Deus nos ama, apesar de nós. E nos deu, na pessoa de Jesus Cristo, a chance de nos redimir de todo pecado e de todo mal. Errar é do homem, né? E sendo pecador, peca. Mas o perdão, a graça, a misericórdia e o renovar da vida pertencem a Deus. Então, que nessa noite nós pudéssemos nos levantar, nos lavar, nos ungir, adorar a Deus, nos alimentar dessa palavra de Deus durante essa nova semana. Amém. Que pudéssemos estar diante dele com vestes limpas, né? Tendo a certeza de nossos pecados perdoados, seja qual for, do menor ao maior, que nós classificamos, mas para Deus eles são todos do mesmo tamanho. Que pudéssemos estar diante do Senhor, desejando ter um coração limpo. Amém. Pai Celestial, cria em nós um coração segundo o teu querer e a tua vontade. Nós te agradecemos pelo exemplo que tens nos dado. E nós te pedimos que o Senhor nos ajude a não acharmos que temos o direito de pecar, mas sim que ele seja um acidente em nossa vida. Que não abramos a porta, Pai Celestial, para que a tentação entre e faça uso de nossos corpos, de nossas mentes, de nossos corações. Muito obrigada pelo privilégio da tua palavra, muito obrigada porque podemos estar nessa noite nos alimentando dela. Amém, Senhor. E pedimos pela nova semana que tu fiques conosco, nos auxiliando e nos livrando de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém.